Receba agora um importante ensinamento bíblico na visão do MDG. Acompanhe, se possível, com sua Bíblia. Muito bem, meus queridos, nós estamos iniciando agora o nosso treinamento MDG. E eu queria dizer que o propósito desse treinamento é abençoar a sua vida, é fazer com que você cresça na fé. Eu sei que você não seria uma pessoa de fé se não estivesse interessada em crescer, em desenvolver os seus conhecimentos acerca da palavra de Deus. Se você se interessou em fazer esse treinamento é porque, obviamente, existe fé no teu coração e você quer desenvolver essa fé. Você quer aprender, você quer crescer, e isso é extremamente importante para aqueles que se tornaram discípulos do Senhor Jesus Cristo. E eu queria dizer para você o seguinte, que o fato de você conhecer a palavra de Deus certamente vai abrir caminhos para que muitas coisas maravilhosas aconteçam na sua vida. Você vai aprender como lidar com seus problemas, com seus desafios. Mesmo como cristãos, a gente enfrenta muitos desafios. A gente está sempre passando por tribulações, dificuldades. Muitas vezes a gente tem que ajudar as pessoas que nós amamos. E é muito bom que nós tenhamos os parâmetros da fé. Nós cremos em algo, nós cremos num Deus que está sempre de braços abertos para nos socorrer, para nos abençoar. E é interessante demais que nós estejamos prontos para usar a nossa fé da maneira correta, para que não apenas nós sejamos agraciados com as promessas de Deus, mas que também possamos ajudar a toda a nossa família, a nossa casa, as pessoas que nós amamos. E esse é o objetivo do MDG. A gente não quer formar teólogos, a gente não quer que você fique bitolado, não quer que você fique achando que conhece a verdade, que sabe de tudo, sabe? A gente não quer encher o teu coração de vaidade. A gente quer que você humildemente aprenda um pouco mais junto com a gente. Nós também estamos aprendendo muitas coisas juntos, descobrindo na palavra de Deus coisas novas e profundas que nos estão sendo reveladas. E eu quero, sabe, em nome de Jesus, desejar que você seja firme nesse treinamento, que você estude todos os dias com a gente, que você pegue a sua Bíblia, que você aprenda a manusear a Bíblia corretamente, com agilidade, para que a gente possa desenvolver juntos, né, a nossa fé. E aí nós vamos experimentar as coisas boas de Deus, nós vamos experimentar o melhor de Deus. E eu queria dizer que discipulado, o modelo de discipulado da Galileia, o MDG, tá? É um impactante modelo de vida cristã e de evangelização, focado no ministério de Jesus Cristo e da igreja primitiva. E o objetivo principal do MDG é resgatar os princípios e os valores vividos e ensinados na igreja da Galileia. A gente quer, sabe, resgatar tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus passou como princípio para os discípulos, para os apóstolos. Nós queremos resgatar, e em nome de Jesus nós vamos fazer isso a partir de agora. Vocês sabem que nós não aceitamos qualquer tipo de radicalismos, de exageros religiosos, sabe? O MDG tem o seu foco na palavra. Por isso é importante que você acompanhe esse treinamento com a Bíblia Sagrada.
vai ser assim muito importante que você registre na sua Bíblia, que você muitas vezes você vai assinalar, riscar a sua Bíblia. Isso vai facilitar depois você encontrar as passagens. Bom, vamos lá, né? Que o Senhor nos abençoe. Bom, na apostila nós temos um cadastro de discípulo, tá? A palavra discípulo significa seguidor. Nós somos seguidores de Jesus. Então você que já tem a sua apostila, na página de número 2, está o cadastro de discípulo. Depois você preencha, tá? E envie para a gente, faça chegar nas nossas mãos, por favor, para que a gente acompanhe, porque ao final desse treinamento você receberá o seu certificado de conclusão e também receberá uma credencial, uma super credencial para você entrar nos hospitais, para evangelizar, para você, né? Você vai estar pronto para fazer a obra de Deus, ok? Então vamos lá. Nós vamos agora então para a página 3 da nossa apostila e vamos iniciar o nosso treinamento MDG no estudo de número 1, cujo título é Uma Imagem Errada de Deus. Por que uma imagem errada de Deus? Ora, a grande maioria das pessoas tem uma ideia muito distorcida de Deus. E este estudo, o primeiro estudo do nosso treinamento, ele tem como objetivo mostrar que Deus não é aquilo que muitas pessoas pensam que ele seja nos dias atuais. Muita gente tem medo de Deus, muita gente tem medo de se envolver com Deus. Muitas pessoas se acham extremamente indignas de estarem na presença de Deus. E esse estudo aqui vai mostrar que essa imagem que as pessoas têm de Deus está errada, está distorcida, não é verdadeira. Então vamos lá, vamos em frente, né? Por que as pessoas têm essa imagem errada de Deus? Por que as pessoas, elas muitas vezes têm medo de Deus? Por quê? Porque não conhecem a verdade. E a gente vai compreender, estudando a palavra de Deus, que há um certo fundamento nisso. Por que as pessoas entram em pânico com a ideia de estarem na presença de Deus? Muita gente não quer se envolver com Deus porque tem medo de Deus. Ora, porque no Antigo Testamento, no Velho Testamento, que tem a ver com a velha aliança, o velho pacto, nós encontramos de fato e de verdade um Deus que pune com rigor aquele que descumpre a sua lei. Então nós temos um Deus que muitas vezes se apresenta como um Deus que pune, que castiga, que maltrata e muitas vezes até um Deus que mata. E aí está a origem de tanto medo que as pessoas têm de Deus. Mas nós vamos entender que isso não tem mais fundamento nos dias de hoje. Daqui a pouco nós vamos entender isso. Vamos lá. Por que as pessoas têm medo de Deus? Vamos analisar alguns fatos assustadores da Bíblia Sagrada, narrados na Bíblia Sagrada, que aconteceram no Velho Pacto, na Velha Aliança, ou seja, no Velho Testamento. Tá? O primeiro fato, Adão e Eva. Nós conhecemos a história de Adão e Eva. Adão e Eva cometeram um erro aos olhos do Senhor. Para nós, o erro que Adão e Eva cometeram nem foi lá um grande erro. Eles desobedeceram a Deus. Nada que aos nossos olhos justificaria
uma punição tão severa, tão dura. Eles comeram de uma árvore que Deus havia proibido que eles comessem. E as consequências tiveram repercussões milenares. Porque todas as gerações de Adão e Eva pagaram um alto preço, foram amaldiçoadas e foram afastadas do Criador. Vamos começar então a manusear a nossa Bíblia. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 12. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos ler o que está escrito aqui na palavra de Deus. Diz assim: acharam? Vamos lá. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Ou seja, Adão e Eva erraram, e o erro de Adão e Eva mereceu uma punição tão séria que se estendeu por todas as suas gerações. Você vê como Deus se apresentava rigoroso, extremamente rigoroso no Velho Testamento. Na apostila nós temos o segundo exemplo. Vamos lá, nós temos muitos no Velho Testamento, mas vamos analisar esses 3 que estão na nossa apostila. O segundo exemplo está em Gênesis capítulo 7, a partir do verso 19. Deus, indignado com o pecado da humanidade, vendo que a humanidade mergulhou numa vida de pecados e de desobediências, decide destruir todos os seres vivos da terra através das águas do dilúvio, mantendo apenas Noé e sua família, e imagine, com essa história, o casal de animais, né? Um casal de cada espécie de animais na arca. Sabe-se lá quantas pessoas morreram naquela época? Quantas pessoas? Vamos ler Gênesis capítulo 7, versículos 19 ao 24. Gênesis capítulo 7, versos 19 ao 24. Diz assim, olha: e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então você vê um Deus que pune com rigor aqueles que desobedecem à sua lei, à sua palavra. O terceiro exemplo, vamos lá para a nossa apostila, na página 3. É um exemplo que se encontra em Gênesis capítulo 19. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 19. E esse exemplo aqui é o exemplo das cidades de Sodoma e Gomorra. As cidades de Sodoma e Gomorra estavam mergulhadas no pecado.
E Deus simplesmente fez chover fogo e enxofre sobre aquelas duas cidades de Sodoma e Gomorra, por causa do pecado daquelas cidades. E como se não bastasse tamanho rigor, e sabe-se lá quantas milhares de pessoas morreram naquele dia, Deus transformou a mulher de Ló em estátua de sal só porque ela desobedeceu a ordem que ele havia dado de ninguém olhar para trás. Ela deu uma olhadinha para trás e por causa disso virou estátua de sal. Então você vê como Deus agia no Velho Testamento. Ele era duro, ele punia com rigor todos aqueles que o desobedeciam. Vamos ler Gênesis capítulo 19, do versículo 24 ao 28. Diz assim: Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar do monte, pois que tenho medo de que me apanhe este mal e eu morra. E agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena, ora, para ali me escaparei. Não é pequena, para que a minha alma viva. E vamos pular um pouquinho, vamos adiantar aqui, vamos pegar a partir do verso 24. Diz aqui, olha, Gênesis 19, verso 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Olha só, olha com que rigor, né, Deus agia no Velho Testamento. Então a pergunta que eu faço: não seria normal demais que as pessoas tivessem medo de Deus? É lógico, é óbvio, porque toda aquela rigidez de Deus ao punir as pessoas que transgrediam as suas leis ficaram registradas na Bíblia Sagrada. E as pessoas, ao lerem a Bíblia Sagrada no Velho Testamento, acabam tendo acesso a esses fatos e ficam com aquela ideia de que Deus vai punir, de que Deus vai fazer descer fogo do céu, de que Deus vai pesar a mão, de que Deus vai castigar, Deus vai punir, Deus vai destruir. E eu vou dizer uma coisa para você: a lei de Deus é realmente muito dura e Deus é muito rígido nas suas leis. A Bíblia diz, no passado, por exemplo, que se uma mulher fosse apanhada em adultério, ela deveria ser apedrejada até a morte. O Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 3 ao 5, fala sobre aquela mulher que foi levada até Jesus e os religiosos queriam apedrejá-la. E por que eles queriam apedrejar aquela mulher? Porque a lei de Moisés, e isso está na Bíblia Sagrada, nesse texto de João, a lei de Moisés dizia que se uma mulher fosse apanhada em flagrante adultério, ela deveria ser apedrejada. Então a lei de Deus é muito dura. A lei de Deus, ela é tão dura que Jesus disse o seguinte, está em Mateus capítulo 5, versículo 28. Diz assim: se alguém apenas olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Você entende? Mais duro ainda, a gente entende que a lei, quando a gente lê Tiago capítulo 2, versículo 10. Esse eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Tiago capítulo 2, versículo 10. Abra aí na sua Bíblia. Tiago capítulo 2, versículo 10. Porque
eu quero ler com vocês este versículo. Diz assim, olha, acharam? Porquanto quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma de suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Olha aí, olha o problema, não é? Se você errar um só item da lei, para Deus, você já errou toda a lei. Então você vê como Deus, a lei de Deus é rígida. E é essa a imagem que as pessoas acabam tendo de Deus. A imagem de um Deus que pune, um Deus que tem o coração duro, um Deus que faz descer fogo do céu, um Deus que matou sabe-se lá quantas milhares de pessoas no dilúvio, um Deus que fez a mulher de Ló virar estátua de sal só porque ela olhou para trás e Deus disse para ela não olhar. Sabe, um Deus que não perdoa, que pune com rigor. A imagem que as pessoas têm de Deus. E essa imagem horrível, quer dizer, essa imagem que provoca medo que as pessoas têm de Deus, sabe, essa imagem acaba fazendo com que as pessoas queiram estar distantes de Deus. Elas amam a Deus, mas elas têm medo. Elas têm medo de estarem na presença do Senhor. Você entende? Medo. Quer dizer, a pessoa, ela ama a Deus, mas ela tem medo. E o pior ainda, quando líderes evangélicos, pastores, que isso acontece muito na igreja evangélica, não só na igreja evangélica, mas eu quero me referir às igrejas evangélicas. Mas quando as pessoas, um líder religioso qualquer, pega esses fatos do Velho Testamento e dão ênfase a esses fatos. Olha, Deus destruiu todo mundo lá no dilúvio, hein? Deus matou todo mundo. Olha, a mulher de Ló virou estátua de sal só porque olhou para trás, hein? Você está compreendendo? Olha, Deus vai pesar a mão em cima de você, hein? Bom, gente, o que está errado nessa história? Vamos passar para a apostila, a página 4 da nossa apostila. O que está errado nessa história? É preciso a gente entender o seguinte, que a Bíblia, ela é dividida em duas partes principais, né? Em duas partes principais. Para as pessoas que estão me vendo pelo vídeo, eu vou mostrar aqui, né? Nós temos duas partes principais na Bíblia: Antigo Testamento e Velho Testamento, né? Nós temos essas duas partes principais da Bíblia Sagrada, né? Tá aqui, Antigo Testamento e Novo Testamento. É preciso a gente entender que no Velho Testamento nós temos ali a revelação da lei de Deus. E a lei de Deus é dura mesmo, e cobra, e exige, e pune aquele que pecou. E aqui Deus aparece como o Deus que está indignado por causa da desobediência do homem. Então, o que dizer do Velho Testamento? É inspirado por Deus? É, com certeza. A Bíblia Sagrada é toda inspirada por Deus. Mas o Velho Testamento se refere a uma velha aliança, a um velho tempo. Quando Jesus Cristo veio e que inaugurou um novo tempo, e aí nós temos o Novo Testamento, né? A partir de Jesus nós temos o Novo Testamento. Então, as coisas mudaram. Porque nós não estamos mais debaixo do velho pacto, o pacto do Antigo Testamento. Mas estamos debaixo de um novo pacto, uma nova aliança. Por isso que Jesus disse que veio para estabelecer uma nova aliança, que foi estabelecida no sangue de Jesus. O velho pacto passou, a velha aliança passou, a palavra de Deus permanece, mas a aliança
ela mudou. Por isso é que Jesus Cristo veio trazendo boas novas. O evangelho é chamado de boas novas. Você entende? Então Jesus Cristo, quando veio para cumprir a lei, veio para pagar o preço do nosso pecado e nos livrar de todo esse peso, de toda essa culpa, todos os erros que nós cometemos. Jesus Cristo disse para o Pai: olha, eu vou pagar o preço que o Bispo Henrique, dos pecados do Bispo Henrique, dos pecados de todo mundo, eu vou pagar. E foi exatamente por isso que Jesus morreu daquele jeito, naquela cruz. Porque ele estava pagando o preço que a lei de Deus exigia que nós pagássemos toda vez que nós errássemos. Entendeu? Toda a ira de Deus foi lançada sobre Jesus Cristo na crucificação de Jesus. Por isso é que Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque, você entende? Deus se afastou do seu Filho Jesus. Deus se afastou por causa do pecado. Porque Jesus estava levando o pecado de todos nós quando foi pregado naquela cruz. Vamos ler o que está escrito em Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6. Veja o que está escrito. Vamos ler a partir do versículo 4 ao 6. Diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. Entende? O que eu quero que você compreenda é que a vinda de Jesus mudou completamente a relação de Deus com o homem. A relação passou a ser de misericórdia, de amor, de perdão. E ao longo do nosso treinamento a gente vai falar muito sobre isso. As coisas mudaram. Se a gente pegar a Bíblia e começar a viver de acordo com a velha aliança, o velho pacto, o velho testamento, e, meu irmão, vai ser duro. Ninguém vai ser salvo, não. Ninguém vai ser salvo. Se a gente pegar o Velho Testamento e começar a aplicar na nossa vida, vai ser difícil. O que a gente tem que fazer? A gente tem que crer, sabe, que os tempos mudaram, porque é isso que a Bíblia nos mostra. Por isso, o Evangelho de Jesus foi chamado de Boas Novas. Então, você não tem que ter medo de Deus. É uma visão errada, é uma imagem errada. Ninguém tem que ter medo de Deus. No velho pacto, na velha aliança, Deus punia, Deus castigava, Deus pesava a mão. Hoje alguns pastores ainda ficam assim, vivem dessa forma, né? Deus vai pesar a mão sobre você. Deus vai te destruir. Vê lá, hein? Deus vai te castigar. E as pessoas ficam com medo de Deus, um pânico de Deus. Se você pecar, você vai para o inferno, hein? Você está entendendo? Hoje as coisas são diferentes. A gente vai, daqui para frente, compreender essa mudança. Nos próximos estudos nós veremos a relação de Deus com a humanidade. Ela mudou. E é a Bíblia que diz isso. A ira de Deus se aplacou quando Jesus Cristo morreu lá em Jerusalém. Hoje,
qualquer um que creia em Jesus Cristo e se torne seu discípulo, ou seja, o seu seguidor, está salvo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então vamos encerrar o nosso estudo lendo o que está em Romanos. Pega aí a sua Bíblia, vamos ler o que está em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 1. Diz assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Está vendo? Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que você possa entender essa verdade. Eu creio que essa é uma das verdades mais simples e mais profundas da Bíblia. Se você quer entender a Bíblia, você tem que entender essas duas divisões principais. O que é a velha aliança e o que é a nova aliança. Pois bem, na página de número 5 da nossa apostila tem um teste de verificação. Você deve fazer esse teste, é simples, 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 né? Cuidado que tem umas pegadinhas aí nesse teste, né? Aí você pega, faz o teste e entrega para o seu discipulador, entrega em uma das nossas igrejas, você faça chegar até nós, porque ao final desse treinamento você receberá o seu certificado de conclusão e também a sua credencial, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha gostado desse nosso primeiro encontro no treinamento MDG e daqui para frente a gente vai estar sempre estudando a palavra juntos. Que o Senhor te abençoe. Você acabou de receber mais um ensinamento do MDG, Modelo de Discipulado da Galileia. Todos os ensinamentos ministrados em nosso programa estão disponíveis no site www.jmil.net.